Os 7 Espíritos de Deus. Eu quero começar aqui falando do número 7. Ao longo da nossa vida cristã, nós aprendemos que o número 7 é apenas o número da perfeição. De fato é, porque no 7º dia, após Deus criar o mundo, Ele descansou e viu que tudo era bom. Mas o 7 em toda a Bíblia, não apenas em Gênesis, aparece sempre como conclusão. É o número de conclusão. 7 voltas, 7 dias, 7 anos. 7 sempre aparece como conclusão. Eu quero que você entenda que, além de conclusão, existe uma palavra que se adequa a esse termo, que é completude. Vamos dizer? Completude. Completude significa a junção, a conexão de todas as coisas que resulta naquilo que é completo. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o Espírito do Senhor. A cada terça nós vamos falar sobre um dos Espíritos. Eu vou te explicar melhor sobre isso. Mas hoje nós vamos abrir falando sobre o Espírito do Senhor. Apocalipse 1, verso 4, diz o seguinte: Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Completude, 7 igrejas. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono. Entenda, os 7 Espíritos vêm de Deus e estão diante de Deus. Eles não são seres viventes, ou seja, não são criaturas. É como uma mexerica. Sabe o que é mexerica, né? Ela tem vários gominhos, não é isso? Mas é uma fruta só, compreendeu? São 7 Espíritos que pertencem ao mesmo Deus. Esses 7 Espíritos são atributos ou adjetivos do próprio Deus. Eu vou te provar isso ao longo da mensagem. Apocalipse 3:1 diz: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. O anjo da igreja é a imagem ou símbolo do pastor. Deus vê cada pastor também como um ministério angelical. Nós não somos como anjos, porque nós não podemos voar, e os anjos são espíritos ministradores. Agora nós somos como anjo diante de Deus, a nível de autoridade e ministração do seu favor e da sua vontade. Agora entenda, esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Você vai ver que esse número 7, principalmente Apocalipse, ele discorre o tempo todo. Apocalipse capítulo 5 verso 6 diz: Então vi um cordeiro, essa é a visão de João, que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Preste bem atenção nisso. Essa foi a visão de João. Tinha 7 chifres e 7 olhos. Eu não quero explicar cada detalhe porque não dá tempo nem eu foco, mas eu quero focar nisso. 7 olhos que representam os 7 Espíritos de Deus enviado a todas as partes da terra. Deixe-me te explicar isso melhor. Os 7 Espíritos de Deus foram derramados ou enviados sobre a terra desde a fundação do mundo. Eu me arrisco a dizer que, apesar de não termos uma referência clara sobre isso, mas Adão, quando recebeu o Espírito de vida, os 7 Espíritos também se apossaram de Adão. Por isso Adão tinha uma capacidade incrível. Adão deu nome aos animais. Adão administrava aquele jardim. Adão tinha acesso e desfrutava da presença de Deus todos os dias. Esses 7 Espíritos condicionam ao homem, permitem ao homem, eu me refiro a homem de maneira generalizada, homem e mulher. Esses 7 Espíritos nos credenciam, nos possibilitam a realizar as grandezas de Deus aqui na terra. Por que que Deus enviou os seus 7 Espíritos a todas as partes da terra? Para que através de nós, os feitos de Deus, as grandezas de Deus, pudessem ser realizadas aqui. É por isso que Jesus ora: seja feita a sua vontade na terra, assim como é feita no céu. Completude. Jesus olhou para a terra, desejando que ela fosse como o céu.
Jesus sempre orou pelas pessoas, desejando que elas fossem como seriam no céu. O padrão de Deus não é a terra, o padrão de Deus é o céu. Tudo que tem na terra é sombra do que há no céu. Interessante que quando fala de lâmpadas ou de olhos, Deus deixou claro para Moisés, para ele construir o candelabro com 7 lâmpadas. Ele disse, ele não pode se apagar, porque desde lá, Deus já estava pré-anunciando os 7 espíritos que estavam sobre a terra e viriam sobre a sua igreja. Agora entenda, a Bíblia não identifica esses 7 espíritos como pessoas ou personalidades separadas, amém, gente? Esse texto de Apocalipse faz alusão a Isaías capítulo 11 verso 2, vamos ler? Pastor, você está falando sobre os 7 espíritos de Deus. Quais são esses 7 espíritos de Deus? Vamos ler? Repousará sobre ele, no caso sobre Jesus, ok? O Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. O Espírito de temor do Senhor, 7. E o que isso tem a ver com a minha vida? Eu vou dar só uma introdução aqui, para você se ligar no que Deus está preparando para você. Foi por causa do Espírito do Senhor, que grandes homens da Bíblia realizaram grandes feitos. Foi por causa do Espírito de sabedoria, que Daniel salvou a Babilônia e salvou o povo de Israel que estava na Babilônia. Foi por causa do Espírito de entendimento que os profetas trouxeram a revelação para o povo de Deus. Foi por causa do Espírito de conhecimento que José salvou o Egito. Foi por causa do Espírito de temor do Senhor que a intimidade do Espírito Santo chegou até nós. Entendeu? Deixe-me seguir. O Espírito do Senhor. Isaías 40, verso 13 diz assim: quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Já, gente? Não. Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Eu sei que tem pessoas que oram querendo ensinar a Deus como fazer as coisas. Eu sei que tem pessoas que oram com tanto desespero que elas querem mostrar a Deus, é assim que faz, é desse jeito que eu quero, é assim que tem que ser. O Senhor não está por aqui por baixo, né? Como Jó disse, nunca viveu como um homem. O Senhor não submeteu às dificuldades de um homem. O Senhor nunca provou a fraqueza humana. Aí João fala, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. A palavra diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, grava isso, em nenhuma ele fracassou. Jesus nunca caiu, Jesus nunca pecou. Esses dias um pregador disse que se Jesus estivesse no Éden, ele teria comido fruto como Adão. Não. Mateus capítulo 4, Satanás ofereceu ele 3 vezes, e as 3 vezes ele disse não. Ele nunca pecou. Vamos continuar a leitura. Alguém lhe ensinou o que é certo, ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Irmão, quem foi o instrutor de Deus? Quem foi o professor de Deus? Quando Jesus está dizendo, eu sou o Alfa, claramente ele pode fazer uma alusão a esse versículo. Antes de mim não existia nada. Antes de mim não existia ninguém. Nada era possível. Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Deus não está menosprezando as nações, irmãos. Ele está revelando a real condição das nações do mundo. Não passam de uma gota num balde. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno do nosso Deus. Olha o tamanho desse Deus. João termina o seu livro da maneira mais linda possível. Ele diz que se pudesse escrever todos os feitos de Jesus, porque nem todos foram registrados, não haveria livros ou páginas do mundo que pudesse conter.
Você não tem noção do tamanho do seu Deus. Você não tem noção do tamanho desse Deus que a gente está pregando aqui hoje. Você não tem tamanho desse Deus que nós temos adorado ano após ano. Você não tem noção, mas uma coisa eu quero te garantir. A palavra diz que hoje vemos como espelho embaçado, mas um dia aquele que é perfeito virá. Então nós o veremos face a face. Versículo 18. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Para de colocar Deus no tamanho ou do tamanho da sua fraqueza. Pare de colocar Deus no tamanho da sua decepção. Pare de enquadrar Deus no tamanho do seu desespero. A quem vocês podem compará-lo? Que imagem usarão para representá-lo? Versículo 26. Olhem para os céus. Levante as suas mãos. Diga: Espírito Santo, eleve os meus olhos para os céus, para que eu possa focar no trono de Deus todos os dias da minha vida. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Quem foi, gente? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e de sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Até as estrelas obedecem um som da sua voz. Nenhuma ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Como você pode dizer, irmãos, que Deus não sabe o que você está passando? Como você pode dizer que Deus não sabe quanto dinheiro você precisa? Como você pode dizer que Deus não sabe a sua situação? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Aplauda esse Deus, aplauda mesmo, aplauda mesmo. Que Deus é esse? Quando eu oro, eu sei com quem eu estou falando. Se Ele pode dar ordem às estrelas, o que é difícil para Ele? O Novo Testamento, ele foi basicamente escrito em grego, porque era o idioma dominante da época e da região. Na verdade, era o idioma dominante no mundo. A palavra espírito em grego é pneuma. A tradução dela no hebraico é ruach. Ou seja, ruach significa sopro, fôlego. Por isso, quando Deus criou o homem era um bonequinho de barro, vamos colocar assim, e ele só era um corpo. Mas então Deus disse ruach. Deus soprou. Não é possível você pronunciar essa palavra sem soprar. Ruach, ruach, não dá. Independente do seu dialeto, independente do seu idioma, quando você diz ruach, você sopra. Foi o que Deus fez sobre Adão. Deus soprou. No latim, espíritos também significa sopro, mas existe uma palavra tão linda, que é neshama. Vamos dizer? Neshama. Neshama significa fôlego de vida, porque depois que Deus soprou, o homem passou a ser um ser vivente. Sabe por que Adão foi promovido de bonequinho de barro a um ser humano, a alma vivente? Porque o Espírito do Senhor entrou dentro dele. Irmãos, eu oro para que o Espírito de Deus invada as igrejas. Eu oro para que o Espírito de Deus invada a sua vida. Eu oro para que o Espírito de Deus invada o seu casamento. Preste atenção, está vindo um avivamento aí. Eu estou te garantindo isso. Está vindo um mover tão sobrenatural aí. O Espírito de Deus está sacudindo a terra. O Espírito de Deus está levantando seus profetas. O Espírito de Deus está quebrando as divisões de denominação. O Espírito de Deus está unindo a sua igreja, porque a hora está próxima. Deus não vai levar uma placa, Deus não vai levar uma marca, Ele vai levar a sua igreja. Os 7 Espíritos de Deus representam a plenitude e o poder do único
Espírito Santo, que não é outro senão o Espírito de Jesus. Diga comigo: o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. Colossenses 2:9. Pois nele habita, nele quem? Jesus, em corpo humano, toda a plenitude de Deus. A palavra plenitude significa no grego preencher, ou seja, Jesus não tem um pouco de Deus, Jesus não tem muito de Deus, Jesus é a expressão exata de Deus. Se você quer entender Deus, olha para Jesus. Se você quer saber mais sobre Deus, olhe para Jesus. Os discípulos falaram: você fala tanto do Pai, do Pai, do Pai, cadê o Pai? Ele falou: não, peraí, você não entendeu. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. O reino dos céus é estabelecido por unidade, irmãos. Continuando, portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Pelo fato de estarmos em Cristo, que é cabeça de todo governo, de toda autoridade, pelo fato de estarmos em Cristo, a nossa vida passa a ser completa. Completa. Jesus diz: eu vim da vida, e vida em abundância. Essa palavra no original é plenitude, é completa. Deus não tem uma vida pela metade para nós. Deus quer que você reine em todos os níveis. Quem recebe isso? Deus quer te promover em todos os níveis: sentimental, financeiro, espiritual, social. Deus quer promover a sua igreja. Você precisa entender isso, mas isso só será possível pelo Espírito do Senhor. No Antigo Testamento, o termo Espírito Santo não era usado, pelo menos não com a revelação e intensidade que nós temos a partir do livro de Atos. O Espírito do Senhor era usado. Mesmo se tratando do mesmo Espírito, o tempo e o propósito eram outros. Vou te explicar melhor. A Bíblia sempre usa o termo Espírito do Senhor para determinar que aquele rei, profeta ou sacerdote estava sendo ungido ou autorizado por Deus para exercer o seu chamado na terra. Ou seja, se Deus não ungisse um profeta, se Deus não ungisse um rei, se Deus não ungisse um sacerdote, ele não era nada. Se Deus não ungisse Saul, ele não era rei. Se Deus não ungisse Davi, ele não seria rei. O Espírito do Senhor é a confirmação, é o selo, é a autorização para você cumprir todo o propósito que Deus desenhou para a sua existência. Por isso que no Antigo Testamento, quando o Espírito do Senhor vinha sobre alguém, a realidade da nação mudava. Aquele líder, ele tinha um potencial que jamais fora visto antes, por causa do Espírito do Senhor. Irmãos, todo mundo opta, deseja um nível de conforto físico, um nível de conforto estrutural, um nível de beleza impressionante. Eu sei, eu também amo isso, eu quero isso, eu sou um ser humano como você. Mas o que a igreja mais precisa é de descobrir o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é o único que pode se impor à corrupção. O Espírito do Senhor é o único que pode se impor ao divórcio. O Espírito do Senhor é o único que pode se opor à miséria. O Espírito do Senhor esteve sobre os grandes homens e mulheres de Deus em toda a Bíblia. Tanto Esther, quanto Davi, quanto qualquer outra pessoa na Bíblia, só mudaram a história porque o Espírito do Senhor estava sobre eles. O Espírito do Senhor esteve sobre os homens e mulheres que mudaram a história. Deus ainda confia em mim, Deus ainda confia em você para mudarmos a história. Você acredita nisso, irmãos? Número 1, o Espírito do Senhor estava sobre Jesus para operar milagres. Jesus efetuou grandes feitos, grandes maravilhas, grandes prodígios. Quando João Batista
queria saber se ele era realmente o Cristo, o Messias. Ele não deu uma resposta, ele deu fatos. Os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam, os surdos ouvem e os pobres estão recebendo o Evangelho. Em Lucas capítulo 4, verso 18, Jesus recebeu o trecho do profeta Isaías para ler. E ele leu o seguinte escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, dê glória a Deus por isso. Os cegos verão, dê glória a Deus por isso. Os oprimidos serão libertos, e é chegado o tempo do favor do Senhor. Irmãos, essa revelação só foi possível porque o Espírito do Senhor veio sobre Isaías, e o mesmo Espírito veio sobre Jesus. Jesus operava milagres, Jesus operava maravilhas. No nosso GD eu disse isso, a igreja precisa se posicionar a não abrir mão do sobrenatural. Eu creio na revelação, eu creio nos dons do Espírito Santo, eu creio no poder da cura, eu creio nos milagres. O Evangelho é poder, irmãos. Irmãos, Deus não está nos preparando para domingo, Deus está nos preparando para o fim. Vocês entendem isso? Eu não sou mais um pregador que convida para o domingo, acabou, já fui. No momento, eu e qualquer outro pregador está preparando a igreja para o fim. Nós estamos preparando a igreja para se encontrar com o Senhor. Pastor, mas está tão difícil, eu não estou aguentando, as lutas estão demais. Eu sei, por isso o Espírito do Senhor te ungiu, por isso o Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus, por isso ele tinha autoridade sobre demônios, por isso ele tinha autoridade sobre enfermidade. O mundo está tremendo diante do coronavírus, e não é para menos. Em 10 dias, a China construiu um mega hospital para tratar exclusivamente dessa doença, porque o mundo tem que se prostrar diante das enfermidades, mas o Espírito do Senhor está sobre a igreja. Nós vamos anunciar que os cativos serão soltos, nós vamos anunciar que os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que o tempo da graça, o tempo do favor do Senhor chegou. Eu declaro cura sobre Belo Horizonte, eu declaro cura sobre o Brasil, porque o Espírito do Senhor está sobre mim essa noite. Número 2, o Espírito do Senhor estava sobre Zorobabel, para recomeçar a obra do Senhor. Eu quero ler Zacarias, capítulo 4, verso 6. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará, vamos ler? É pela graça, é pela graça. Levante as suas mãos, diga: eu creio que é pela graça. Alguns teólogos até sugeriram que fosse possível confundi-lo como uma espécie de Messias, porque o povo estava cativo na Babilônia, o povo estava escravo, mas Deus, o Espírito do Senhor vem sobre Zacarias, e Zacarias profetiza sobre Zorobabel. Entenda, essa é a beleza do reino. Ninguém cresce sozinho, ninguém alcança sozinho. O Espírito de Deus me ungiu para profetizar sobre você. Em alguns momentos eu vou ter a profecia, mas Deus vai usar você. A profecia veio sobre Zacarias, mas era direcionada a Zorobabel. Zorobabel, preste atenção no quanto ela é importante. Significa gerado na Babilônia, porque ele de fato nasceu enquanto a sua nação, os judeus, estavam presos na Babilônia, estavam cativos na Babilônia. Zorobabel era filho de um homem chamado Salatiel. A tradução de Salatiel é impressionante, porque Salatiel significa aquele que fala com Deus, aquele que conversa com Deus. Eu não sei sobre o que Salatiel conversou com Deus exatamente, mas uma coisa eu sei: alguém conversou com Deus,
E Deus levantou Zorobabel como resposta para os cativos de Israel. Você é resposta da oração de alguém. Eu estou pregando aqui porque eu sou a resposta de oração de alguém. Eu não tenho mérito, eu não tenho mérito próprio, eu não tenho merecimento, eu não sou nada além do que a resposta da oração de alguém. Agora perceba isso. Zorobabel foi o líder responsável por retirar ou conduzir a primeira geração para fora do exílio. Entende? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. E o mais impressionante, existe uma participação mútua, na reconstrução de Israel. Esdras profetizava sobre o altar, Neemias profetizava sobre os muros, mas quem gerenciava isso tudo era Zorobabel. Depois que Zorobabel concluísse a obra, Ageu viria para anunciar a glória da segunda casa, que seria maior que a da primeira. Perceba como que o Espírito de Deus vai movendo as coisas na história, irmãos. Ele não parou de se mover nos nossos dias, amém? O Espírito do Senhor está aqui nesse culto hoje. 2 Coríntios 3,17 diz: pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. É por isso que quando o Espírito do Senhor veio sobre Zorobabel, o povo foi liberto. O que falta não são orações fortes, o que falta não são dias de jejuns. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer, ok? Mas o que falta é uma compreensão clara do que é, de quem é o Espírito do Senhor. Zorobabel reconstruiu o templo. Deus disse: o meu Espírito vai estar sobre ele, e nada vai conseguir pará-lo. Jesus tinha tanta ciência do poder da igreja, que ele chegou a dizer: olha, nem as portas do inferno, com todos os demônios, vão segurar a igreja. Zacarias 4, verso 9: Zorobabel lançou os alicerces desse templo. Ou seja, não adianta ter o Espírito de Deus e não agir pelo Espírito de Deus. Muitas pessoas querem receber unção só para ter um frenesi, um êxtase pessoal. Não, irmãos, o que Deus derrama sobre mim nunca serve para mim, serve para os outros. O que Deus derrama sobre mim, acredita, serve para você. E Ele completará. Completude. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes. Vamos ler? Não desprezem os começos humildes. Existe um poeta francês que ele disse o seguinte: não importa onde você está, se decidir continuar, ali vai ser o seu ponto de partida. Isso aqui é um pequeno começo. Não despreza. Volte a orar, volte a jejuar. Não despreza o pequeno começo, porque a graça faz Deus começar coisas grandes a partir de coisas pequenas. Porque Deus é grande mesmo em coisas pequenas. Não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos ou espíritos do Senhor que percorrem toda a terra. Quando Deus fala sobre o espírito dele sobre Zorobabel, ele lembra Zacarias: os 7 espíritos estão sobre toda a terra. Quando você vê uma igreja se levantar, os 7 espíritos de Deus estão operando ali. Quando você vê uma família se erguer, os 7 espíritos de Deus estão operando ali. Quando você vê algo profético acontecer na nação, o Espírito do Senhor está conduzindo aquilo ali. Número 3, o Espírito do Senhor estava sobre Ezequiel, para lhe mostrar a triste realidade da nação. Ezequiel capítulo 37 verso 1 diz: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Preste atenção, o Espírito do Senhor não vai te levar apenas a condições favoráveis, o Espírito do Senhor não vai te levar apenas a momentos confortáveis. Davi disse: o meu pastor, ele me leva a pastos verdejantes, mas ele me ajuda a passar pelo vale da sombra da morte também.
tanto em pastos verdes quanto no vale da sombra da morte, Ele é Deus. Amém? Mas a mão do Senhor veio sobre Ezequiel, e o Espírito do Senhor o levou a um vale cheio de ossos secos. Mas aqueles ossos sequíssimos, aquele cemitério de ossos sequíssimos, representavam toda a casa de Israel, que naquele momento estava escrava na Babilônia, naquele momento estava subjugada por causa dos seus pecados e da sua desobediência a Deus. Olha que poderoso isso. O Espírito do Senhor age por meio da revelação. Deus nos mostra cenários terríveis, de famílias, nações, pessoas, igrejas, não para condená-los, mas para profetizar arrependimento e esperança sobre este cenário. Diga comigo: Deus não me chamou para condenar, Deus me chamou para profetizar esperança. É por isso que, mesmo estando num vale cheio de ossos secos, mesmo num cenário completamente desfavorável, Deus encoraja Ezequiel: profetiza, filho do homem. E ele profetiza. E quando ele profetiza, cada osso junta seu osso, eles começam a gerar os seus tendões, a sua musculatura, os ossos começam a adquirir pele, eles firmam e se tornam um exército numeroso e poderoso. Sabe por quê? O Espírito do Senhor está sobre mim para declarar esperança sobre aquilo que já está morto. Eu declaro esperança sobre o Brasil, irmãos. Eu declaro esperança sobre a educação do Brasil. Eu declaro esperança sobre a economia do Brasil. Eu declaro esperança sobre essa igreja. Eu declaro esperança sobre cada ministério aqui hoje representado. Eu declaro esperança sobre a unção na sua vida. Eu declaro esperança sobre aquilo que Satanás fez morrer. Mas essa noite eu declaro: ossos secos, se levantem, porque o Senhor vai usar vocês. Vamos ler? Profetizar não é adivinhar o futuro, é provocá-lo. Quem entendeu isso? Quando eu profetizo, eu não estou prevendo o futuro, eu não estou adivinhando, eu estou provocando. E esse tanto de profetada que tem por aí, profetada não é profecia, porque profetada vem do homem, profecia vem do Espírito do Senhor. E eu profetizo que 2020 você vai provar o favor de Deus na sua vida como nunca antes. Isaías 63, verso 14, diz o seguinte: como gado que desce para um vale tranquilo, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Sim, tu conduziste o teu povo e tornaste teu nome glorioso. O Espírito do Senhor não é uma receita para os seus problemas, é a completude para a sua alma. Número 4, o Espírito do Senhor estava sobre Davi para governar e vencer. Irmãos, Davi é um dos homens mais famosos da história. Davi é o rei mais bem sucedido de toda a história de Israel. Entenda, o que Davi fez, ninguém fez. Analise a história. A forma que Davi se aproximou de Deus fez com que Deus dissesse que ele era o homem segundo o seu coração. Davi não foi perfeito. Davi pecou muito mais do que Saul. Errou várias vezes, mas Davi, ele tinha sensibilidade ao Espírito do Senhor. Por isso ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Pequei contra o céu e pequei contra ti. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova um espírito inabalável. E ele implorou: não retire de mim o seu espírito. As partes mais tristes da Bíblia é quando o Espírito do Senhor se retira de alguém. Quando o Espírito de Deus se retira de Saul, as tragédias começam a acontecer numa proporção tão terrível, que toda a casa de Saul e a nação de Israel é afetada. Davi viu isso acontecer. Eu quero que você entenda. O apóstolo Paulo, em outra proporção, ele diz: não apagueis o Espírito Santo. Não expulsem o Espírito Santo, irmão, das suas casas. Não expulse o Espírito Santo dos cultos. Não expulse, não faça isso. Não faça isso. Porque sem o Espírito de Deus,
não haverá governo. Sem o Espírito de Deus, não haverá vitória. E algo que Deus falou ao meu coração, é que Ele quer levar essa igreja a uma condição de governo. Deus tem condições, posições de governos para você hoje. Deus tem uma posição de governo para a igreja. As pessoas perguntam, por que o anticristo não se manifestou em sua autoridade? Simplesmente porque a igreja está na terra. Nenhuma autoridade se sobrepõe à igreja. Por isso que quando a igreja sair da terra, aí o anticristo governa com toda a sua capacidade, porque não vai ter ninguém capaz de se opor a ele. 2 Samuel 7:8. Agora pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Depois de milhares de anos, nós estamos pregando sobre quem? Davi. Se você continuar lendo a história de Davi, a palavra vai dizer claramente que Davi venceu todos os seus inimigos, não alguns. Davi venceu quantos? Todos, porque o Espírito do Senhor estava com ele. Irmãos, eu estou te garantindo, se o Espírito do Senhor de fato repousar sobre nós essa noite, nada, ninguém vai nos parar. Se o Espírito do Senhor vier sobre você com revelação plena, ninguém vai conseguir deter o propósito do Senhor para a sua vida, seja sentimental, seja financeiro, seja espiritual, seja o que for. Isaías 59:19 diz: então temerão o nome do Senhor, desde o poente, e a glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas. Ou seja, de repente, o que vai acontecer? Vamos ler? O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Vindo o inimigo, porque ele vai vir. O inimigo vai te atacar de forma sentimental, financeira, pessoal, física e principalmente espiritual. Mas a palavra de Deus para nós hoje é: vindo o inimigo como corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Os dias estão difíceis, notícias virão que vão mexer com a nossa fé, novas enfermidades vão aparecer, mas vindo o inimigo, o Senhor vai arvorar contra ele a sua bandeira. Arvorar significa impor, mostrar, estabelecer. Aqui é nosso território, Satanás, não ultrapasse. Se você chega na fronteira de um outro país, não ultrapasse, limite de fronteira, porque a partir dali é o território de outro povo. Você está correndo um sério risco. Se Satanás ultrapassar o limite que ele não deveria ultrapassar, ele vai ser destruído em nome de Jesus. O Espírito do Senhor veio sobre Gideão, por isso que Gideão teve vitória improvável naquela situação. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté, por isso ele fez o que fez. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e com a queixada de jumento ele matou milhares de homens. O Espírito do Senhor vai te fazer realizar feitos, irmãos, humanamente falando, impossíveis. Abraão, você acredita nisso? Eu acredito, porque o mesmo Espírito que operou no passado, opera em nós hoje. O mesmo Espírito não está apenas sobre nós, mas em nós. Esse mesmo Espírito que usou Jesus, esse mesmo Espírito que deu governo e vitória para Davi, esse mesmo Espírito que usou Zorobabel, esse mesmo Espírito que levantou Ezequiel, está aqui, dentro de nós. Romanos 8:11 diz: e se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo
mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. O Espírito do Senhor. Essa mensagem tem tudo para ser teórica, eu confesso. Vários significados, várias colocações, mas tudo isso é só para te direcionar. No livro de Atos, a Bíblia diz que ele veio, a casa estava cheia, e veio como um vento impetuoso, e ninguém entendeu nada. O que está acontecendo? Sabe o que aqueles apóstolos, aquelas pessoas tinham? Apenas a vontade de recebê-lo.